Após a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos, o SP500 tem estado num rally em que já passou os 6.000 pontos. No entanto, no passado mês de outubro, a Goldman Sachs partilhou um estudo em que refere que a rentabilidade média para os próximos 10 anos do SP500 é de apenas 3% ao ano. Porquê? E para responder a esta questão, temos que ver aqui dois dados. Temos que ver os dados do sentimento do mercado e os números do mercado. Vamos começar por este último dado, os números. E como nós podemos ver, o Price to Earnings Ratio está à volta de 30, ok? Sendo que a média é de 16. O Buffett Indicator está aqui. Neste caso, temos aqui o Buffett Indicator com a data de 30 de setembro, portanto já está desatualizado. Nos dias de hoje ainda está mais caro. E o que é o Buffett Indicator? É a divisão do mercado dos Estados Unidos pelo seu produto interno bruto. E neste momento está em 208%, o que está tremendamente elevado. Eles dizem mesmo aqui strongly overvalued. Apesar de este indicador traz um handicap, é que a maior parte das empresas, principalmente aquelas que são o SP500, trabalham a nível global. Basta só eu falar aqui em Microsoft. Microsoft está em todo lado. Alphabet, todo lado. Meta, todo lado. Nvidia, todo lado. Coca-Cola, está em todo lado. Johnson Johnson, está em todo lado. Portanto, grande parte das empresas americanas trabalha a nível mundial. Daí que temos que descontar um pouco desta percentagem. Mas mesmo descontando esse pouco, este rácio está tremendamente elevado. E uma das razões pela qual a Goldman Sachs diz que a rentabilidade para os próximos 10 anos ser de 3% ao ano sobre o SP500 tem a ver com esta parte. É a alta concentração do mercado. As 10 maiores empresas representam mais de um terço da capitalização do SP500. Ora, se nós formos a um ETF do SP500, cá está que o top 10 e cá está praticamente 35%. E em que empresas é que temos? Apple, Microsoft, Nvidia, por aí fora, como nós podemos ver. E outra coisa também que é muito interessante é que todas estas empresas, tirando a Berkshire Hathaway, são empresas da áreas da tecnologia. E as empresas das áreas de tecnologia, principalmente estas, todas elas têm uma coisa muito em comum. Têm imagens brutas muito, muito grandes. Tão grandes, reparem agora aqui noutra coisa. Nós vimos há bocadinho que o SP500 está com um Price to Earnings Ratio atualmente de superior a 30. No entanto, se nós formos ver o Forward Price to Earnings Ratio, ele já passa para 23, o que já está muito próximo da média. Porquê? Porque os ganhos destas empresas são muito grandes. E são empresas, mais uma vez, que não estão dependentes somente da economia dos Estados Unidos. Elas estão implementadas a nível mundial. E o que é que eu quero dizer aqui com isto? A nível de números, esta concentração tem muita influência no SP500. Por alguma razão, o SP500 tem estado a subir da maneira como está. Nós podemos ver que do início do ano até agora estamos a falar em 26%. E no ano passado também tivemos uma rentabilidade superior a 20%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o SP500 subiu muito, muito à conta desta concentração. E são empresas que têm vantagens económicas muito grandes. Se ele vai continuar a subir, não sei. Algo pode acontecer de forma a com que estas empresas não tenham então o potencial crescimento que o mercado espera delas. E aí é que está então o estudo e esta concentração a funcionar ao contrário. Ou seja, agora vamos ter que entrar aqui um bocadinho na visão contrária e um pouco a visão do estudo da Goldman Sachs. Ou seja, apesar destas empresas serem muito boas,
terem vantagens competitivas muito boas, se acontecer algo a nível da economia, e eu até já nem digo economia americana, eu digo mesmo a nível da economia mundial, teremos aqui uma queda muito bruta no SP500. Porquê? Porque se elas baixam e se elas têm um peso de 35%, como nós vimos, a queda é. Ou seja, a diversificação aqui não vai segurar o índice. A queda vai ser forte. Quanto? Não faço a mínima ideia. Mas terá que ser algo que puxe e muito pela economia. Ora, nós sabemos que temos um conflito nas portas da Europa. Donald Trump disse, para ganhar votos, não sei, que iria resolver isso em um dia. Eu não sei o que é que ele vai fazer. Não sei que medidas é que ele tem. Mas certamente que vai tentar chegar a um acordo muito rapidamente para resolver este conflito. E tenho a certeza que esse acordo não vai agradar nem à Ucrânia, nem à Rússia. Portanto, não sei o que é que aí vem. Temos uma crise no Médio Oriente, que eu acredito perfeitamente que Israel tinha andado a adiar um plano de paz para ver com que presidente é que iria falar. E depois temos um problema adormecido, que é China e Taiwan. E China tem investido e muito na sua indústria militar. E depois temos um quarto problema, que este problema é aquele que para mim é o pior de todos. E qual é? É este problema. É a dívida dos Estados Unidos. Vocês reparem que de 2010 até 2020 a dívida cresceu 11 bilhões. E de 2020 até agora cresceu outros 11 bilhões. Esta dívida está de tal forma alta que está a ficar descontrolada. E a taxa de juro dos Estados Unidos tem que vir mesmo cá para baixo. E eu não sei se não será este o gatilho para a próxima crise dos Estados Unidos. E esta crise depois pode-se arrastar por aí fora. Para além de outros pontos que Donald Trump já veio dizer. Vai aplicar taxas alfandegárias aos produtos europeus, vai aplicar taxas alfandegárias aos produtos chineses. Portanto, vai haver aqui guerras comerciais e não sei até que ponto é que aquelas empresas que trabalham a nível mundial, também elas não vão ficar prejudicadas com estas guerras. E aí pode ser também um gatilho para aquele 35% descer. Este estudo do Goldman Sachs acho que tem credibilidade, perfeitamente. Até porque isto faz-me lembrar e muito quando eu comecei a investir lá atrás, em 98, 99, em que nós estávamos a viver uma época fantástica, tínhamos uma nova tecnologia a aparecer, que naquele caso era a internet, o sentimento do mercado era de ganância, e agora entrando aqui, deixando os números e entrando aqui no sentimento de mercado, como é que ele está neste momento? Como nós podemos ver, ele está em ganância. E segundo Warren Buffett, seja medroso quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros são medrosos. Warren Buffett, como nós bem sabemos, tem estado a vender parte do seu portfólio, porque ele considera que, por exemplo, a Apple está com um programa de buybacks numa altura em que a ação está tremendamente cara para aquilo que ela ganha e não está a haver aí valor, portanto preferiu vender a Apple nessa situação e prefere ter o dinheiro em Treasury Bills a ganhar à volta de 5%. Está com mais de 300 bilhões em dinheiro para a qualquer momento poder investir. E se nós formos a ver aqui o gráfico do SP500 na altura de 98, 99, nós podemos ver que também estávamos numa altura ótima. Tudo subia. Neste momento, com este sentimento que o mercado tem e na maneira como as coisas estão, qualquer pessoa ganha dinheiro no mercado. Não é preciso estudar o mercado, é só pôr lá o dinheiro a trabalhar, que ao fim de alguns dias temos mais dinheiro do que aquilo que se ganha num depósito a prazo. E isso, para mim, começa a ser preocupante. Portanto, eu não sei até que ponto é que, resolvendo aquele problema da dívida, ou que algo escale,
como por exemplo as guerras que nós temos neste momento, não pode fazer com que haja aqui uma crise e o mercado venha por aí abaixo. Seja como for, nós temos de ter a noção aqui de uma coisa. A volatilidade faz parte dos mercados. Neste momento estamos com um bom sentimento e até estamos com bons dados económicos. Apesar de o preço estar desajustado daquilo que são os ganhos. Como diz John Bogle, o regresso à média vai existir. Pode ser pelos ganhos ou pode ser pelo preço. Qual deles vai ser? Eu não faço a mínima ideia. Mas há uma coisa que eu sei. Estar dentro do mercado é melhor do que estar fora do mercado. Seja como for, acho que é bom nós estarmos preparados para a volatilidade e é bom eu deixar aqui um aviso à navegação que o mercado não sobe sempre e mais cedo ou mais tarde ele vai descer. Portanto, tenham isso em mente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem, deem aquele gosto e se não são inscritos, inscrevam-se aqui para ajudar a crescer o canal, tá bom? Um forte abraço e bons investimentos.